Fechou, gente? Então agora vamos falar do time. Agora sim, vamos falar desse time do Santos. Vou colocar a escalação aqui do Peixe. Escalação do Santos para essa partida. Olha aí como vai jogar o time do Carille amanhã. Vocês ficaram sabendo primeiro por aqui. Diógenes, o goleiro titular. Gabriel Brazão está suspenso. Rainer ganhou a vaga de Sherman. Sherman vai ficar no banco. Opção técnica do Carille, hein? Não tem contusão, não tem nada. É opção do Carille mesmo. Basso, outra novidade, vai ficar com a vaga do Luan Pérez, já que o Jair, que é o reserva imediato do Luan Pérez, a exemplo do Luan Pérez, foi poupado por conta de condição física, né? O Jair está aí com um desconforto muscular e o Luan Pérez com uma dor muscular na região das costelas. Os dois foram poupados para essa partida, então sobrou aí para o Basso ser o titular ao lado do Gil. O Escobar, né, titularíssimo da lateral esquerda, então volta a ser titular. Já foi no último jogo, aliás, foi bem, hein? O Escobar na última partida volta a ser titular. Schmidt, Pituca, volantes, até aí nenhuma surpresa. A grande surpresa é essa aí, gente. Serginho e Juliano. Na frente, Wendel e Guilherme e o Wendel. Como é que esse time vai jogar? Eu acho que o Serginho, pelo que me informaram, vai jogar um pouco mais centralizado. Não vai ser aquele... Ele vai jogar pelo lado direito, mas não vai fazer aquela função como a do William, né? Deve ficar um pouco mais centralizado. O Juliano mais metido ao lado do Wendel e o Guilherme pelo lado esquerdo. Eu acho que atacando vai ser um 4-2-4 mesmo. Um 4-2-4 com Juliano um pouco mais à frente, com o Wendel e o Guilherme e o Serginho logo atrás. Vai ser um 4-2-4 com o Serginho tendo muita liberdade para se jogar. Vai ter uma variação aí para um 4-4-2 também. Enfim, é um time que vai ter mais movimentação ofensiva com o Serginho. Isso vai também dar mais liberdade ao Juliano, vai ficar mais enfiado ainda, né? O Juliano, que já vinha jogando mais perto do Wendel, vai ter mais liberdade para avançar. É uma formação diferente, porque pela primeira vez na temporada o Santos vai a campo com dois meias, né? Dois caras no meio do campo mais criativos, além do Schmidt e do Pituca. Então, uma formação que, de repente, pode casar, né? Pode dar certo. Vamos torcer aí para que o Serginho se entenda muito bem, não só com o Juliano, mas também com os atacantes, Guilherme e o Wendel. E vai caber aí ao Schmidt, ao Pituca. Eles devem, com essa formação aí, ter menos responsabilidade de chegar ao ataque. Especialmente o Schmidt. Essa é a formação do Santos que treinou nos últimos dias. Foram as mudanças do técnico Fábio Carille. Quem não sabia, opina aí, gente. O que vocês acharam aí? Olha o Luiz aqui, ó. Rainer na direita também, a cereja do bolo com Basso, Diógenes e Serginho. Daqui a pouco a gente vai falar da escalação do Ituano. Ricardo Bergamin, Diógenes no gol e Basso na zaga. Que Deus nos ajude. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Que os dois não me ouçam. Mas eu também me preocupo com o Basso e com o Diógenes. Me preocupo demais. Especialmente com o Diógenes, porque é uma incógnita, gente. O cara não joga desde 2022, um jogo oficial. E quando jogou, foi pelo time sub-20. Praticamente nunca jogou, né? Ainda mais como titular pelo time principal. Então é realmente preocupante. Tomara que dê certo, todo o sucesso do mundo para o Diógenes, que ele prove, né, que ele não é esse goleiro inseguro, como todo mundo diz lá dentro nos bastidores do Santos, que ele realmente queime a língua de quem fala, né, fala mal, né, não dele, a qualidade dele, né, dele como profissional. Mas essa é a fama do Diógenes. Ele não tem muita moral no Santos. Ele não é um goleiro valorizado pelo clube. Está entrando agora como titular,
por falta de opção. Aliás, ele só está no elenco do Santos deste ano da Série B principal por falta de opção. Lembram lá atrás, no Paulista, ele treinava em separado, treinava com aquele grupo que estava fora dos planos. Lembram disso? Pois é, ele só foi reintegrado ao elenco principal, ao time principal, porque o João Paulo se machucou. E o Santos não conseguiu contratar outro goleiro. Contratou o Renan, mais recentemente, né, por falta de opção também. Aliás, Renan, né, veio com todos aqueles problemas que já avisávamos aqui, né? Um cara que teve problema de contusão muscular praticamente a temporada inteira lá no Juventude, e chegou aqui, logo que chegou, teve a primeira lesão muscular. Impressionante como tem lesão muscular o Renan, e é por isso que não jogou ainda, né? Voltou agora, se recuperou dessa última lesão e vai ficar no banco de reservas. A escolha pelo Diógenes é justamente por isso, porque o Renan está se recuperando ainda dessa contusão. Se recuperando, não. Ele já se recuperou da contusão, está voltando, por isso consideraram que o Diógenes está em melhores condições físicas do que ele. André Gomes, Wagner, você acredita em Miguel do Juliano na partida contra o Ceará, em virtude das declarações a respeito do Miguelito? Não, cara, não. Sinceramente, não. Primeiro que assim, vamos lá. A gente tem que separar o joio do trigo. O Juliano pode ser questionado como jogador por conta da falta de intensidade, por conta das limitações físicas dele? Pode. Mas mesmo assim ele tem jogado, né? O saldo dele é positivo. Ele é o artilheiro do Santos. Se você pegar o histórico, pegar a campanha do Santos, analisar os jogos, os resultados do Santos com o Juliano e sem o Juliano, o Santos conseguiu vencer muito mais com o Juliano do que sem ele. Então, assim, ele tem sido um jogador importante, apesar das limitações físicas, apesar da falta de intensidade, certo? Então, a gente tem que separar as coisas. Outra coisa que tem que ser separada também é que o Juliano, ele não é um cara antiprofissional. Muito pelo contrário, ele é um cara que todo mundo que eu converso, com todo mundo que eu converso lá de dentro do CT, ele é um cara que se dedica, que treina, que não foge, né, do pau. Ninguém me falou isso de negativo sobre Juliano em relação a isso. Aliás, outra verdade que precisa ser dita é o seguinte, outra verdade que precisa ser dita. Esse elenco do Santos, ele tem carências técnicas, claro que tem. Esse elenco do Santos tem problema de falta de intensidade, porque muitos jogadores já estão na reta final de suas carreiras, como Otero, William, Juliano. Também é verdade. Mas uma coisa, a gente tem que fazer justiça aqui. Se compararmos o perfil desse elenco atual, perfil de responsabilidade, personalidade, com o perfil do elenco do ano passado, a gente tem que tirar o chapéu para esses jogadores. Que apesar do trabalho ruim do Carille, apesar das dificuldades físicas de alguns jogadores, esses caras, eles honraram a camisa do Santos. Mesmo não jogando o futebol que todos nós gostaríamos de ver, eles estão honrando a camisa do Santos. Isso tem que ser dito, gente. Você não vê problema de atraso ali, de treino. Eu sei porque eu me informo. Você não tem problema de atraso, você não tem problema de jogador fingindo contusão para não jogar. Nem o Otero, que chegou aqui com essa fama, nem o Otero, nem do Otero, melhor dizendo, falam mal. Todos estão ali, pelo menos, muito empenhados em, né, atingir esse objetivo de levar o Santos de volta à Série A. Tenho, assim, mil coisas para falar sobre o desempenho dos jogadores, desempenho coletivo, da falta de intensidade de muitos jogadores, mas isso se dá por conta da condição física atual de cada um. Não por má vontade, não por falta de profissionalismo,
por falta de treinamento, né? Não. O Santos realmente é um time que poderia jogar muito mais, é um time que entrega muito menos do que nós gostaríamos, mas esse grupo não é um grupo vagabundo, não é um grupo irresponsável. Resumindo aqui para vocês, ao contrário do que aconteceu no ano passado, né, que muitos jogadores estavam aí sem a menor preocupação se o time ia cair, não ia cair, só estavam preocupados com o seu próprio interesse. Então, a gente tem que ser justo aqui. As informações, tudo que eu sei sobre esses jogadores não me permite fazer esse tipo de crítica ao lado profissional deles. Não me permite.